Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Mas como repórter no dia a dia vivendo o Goiás não tem pressa nenhuma de vender o Michael. E vou mais, João, além. Ontem, o Michael conversou com a Ailê Pinheiro, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, e reforçou que está tranquilo em meio a toda essa situação que envolve o nome dele, claro, e uma possível chegada no Flamengo nos próximos dias. Perfeitamente. E as reuniões continuam, né? Estão aí rolando. Sim, muitas ligações, na verdade. Videoconferência. Né? Hoje em dia a gente faz reunião por aqui, né? Exatamente. Videoconferência. Exatamente, videoconferência. Então, muitas reuniões, muitas ligações, tudo por telefone nesta quinta-feira. Mas a notícia, o Michael se apresentou na manhã desta quinta-feira para a pré-temporada no Goiás. Isso não significa, João, que a negociação com o Flamengo esteja encerrada. O clube rubro-negro ainda pode levar o jogador do Verdão a qualquer momento, mas atualizando, esse é o estado da negociação envolvendo o Goiás, Flamengo e Michael. O empresário do jogador vai ter que sair de cena, aí sim o negócio vai ser concretizado, só reforçando tudo aquilo que a gente antecipava em primeira mão no início da semana na programação da Fox. Perfeito. Para liberar você e agradecendo mais uma vez a sua participação, que tem sido muito importante aqui com a gente, você tem colaborado muito conosco, viu, Juliano? Excelente trabalho que você tem feito aí e eu acompanho vocês também aí na Rádio Sagres. Parabéns pelo trabalho de vocês. O Paulo Lima tem uma colocação aqui. Ô Juliano, boa tarde, companheiro. Eu recebi a informação hoje, por isso a gente está tentando apurar durante o dia. Eu só comentei no Bom Dia Fox, mas como hoje tem a fonte em pessoa, você que está no dia a dia, recebi a informação que tem um clube chamado Monte Cristo, que também é formador do próprio Michael, e que tem a documentação dele toda anexada na CBF, é clube formador, tem ele com a camisa do Monte Cristo, enfim, é a informação que veio de uma pessoa ligada a esse clube que ficou difícil de apurar. E através de você, eu queria se essa informação procede, se isso é só uma especulação, por favor. Sim, é só uma especulação. Existe essa foto, aliás, ela circula também aqui na imprensa em Goiás, mas o Goiás não vai dar assunto para essa situação. Aliás, esse assunto foi pouco tratado nessa quinta-feira, viu? Em relação à camisa que o Michael tem, como o Monte Cristo sendo o clube formador, enfim. Isso vai ser um assunto aí para o Monte Cristo resolver junto ao Goianésia, mas foi um assunto pouco tratado por aqui. A questão é muito mais elevada envolvendo ao Michael e, claro, a distância pequena que existe para o fechamento do negócio e a barreira hoje que é o agente do jogador. Mas existe sim fundamento nessa informação que você levanta em relação ao Monte Cristo como clube formador e que vai entrar agora na briga, mas de uma outra forma. O Goiás está como representante do Goianésia, o próprio Goianésia deu aval ao Goiás para tratar de toda essa negociação e conduzir também essa negociação, tirando longe o agente do jogador Eduardo Maluf, que por incrível que pareça, na primeira reunião ou no primeiro contato com a direção do Flamengo, ele deu um valor para a direção do Flamengo. E aí a direção do Goiás ficou sem entender, não. Quem tem que falar pelo Goiás é o Goiás e não o agente do jogador. Mas o negócio deve ser concretizado nos próximos dias. O Eduardo Maluf tem que cair fora do negócio. Perfeito. Juliano, muito obrigado, hein? E um bom ano aí para todos vocês da Rádio Sagres. Valeu por nos ajudar aqui no Expediente Futebol. Estou sempre à disposição, é sempre bom participar com vocês. Fico muito feliz pela oportunidade. Grande abraço a todos, um feliz ano novo. Obrigado, Juliano Moreira, nosso companheiro da Rádio Sagres, atualizando tudo. Então esse é o detalhe, dinheiro, empresário, tem que sair da jogada e aí confirma tudo. Vamos ver como isso vai ser desenvolvido. O torcedor do Flamengo quer saber, e o Gabigol vai ficar, não vai ficar? A gente sabe onde o Gabigol está, ou esteve, no dia de hoje. E é um lugar que ele conhece muito bem. Olha lá, Sr. Armando.
O torcedor do Santos sente muita saudade, né, João? É. Porque o Gabriel foi um jogador especial pro Santos, né? Ele ganhou, acho que, Campeonato Paulista, nada além disso. Foi vice-campeão da Copa do Brasil e num erro do Dorival Júnior, meu grande amigo Dorival, a quem eu admiro bastante. O erro foi do Santos. Não, naquela final contra o Palmeiras. O erro foi do Santos. Não. Isso é outra história. Passou o jogo para um mês depois. Tá, tudo bem. Tá. Isso é outra o Santos história. estava voando. Isso, concordo. Para tentar vender o patrocínio de camisa. Para tentar vender um patrocínio pontual, para ganhar mais tempo para vender um patrocínio isso eu concordo pontual. com você. Durante o jogo, o Palmeiras recuperou seus principais jogadores e atropelou. No jogo decisivo, todavia, ele tira o Gabriel do jogo. Dois títulos paulistas, ele 2 títulos paulistas. Ele tira o Gabriel do jogo. 15 e 16. E o jogo vai para os pênaltis. E hoje, juntamente com o Henrique Dourado, e naquela época também ele já batia bem pênaltis, o Gabriel é um jogador muito importante nas penalidades. Bem que no primeiro jogo contra o Palmeiras, o Santos ganha de 1-0, ele perdeu um pênalti. O Fernando Praz pegou. Mas enfim, o torcedor do Santos, embora tenha esses 2 campeonatos paulistas, 15 e 16, os 2 únicos títulos, o torcedor tem uma memória afetiva dele, é grande, né? Ele é um jogador que o torcedor tem carinho, lógico. Aparece ele ali, o cara... não tinha segurança, deviam ter trancado a porta, não deviam ter deixado entrar, desgraçado, lazarento, essas coisas. Os caras falam, né? Agora, se ele voltar, pergunta se os caras vão dizer que não quer. Não, pelo contrário. Gabriel, hoje o melhor atacante do futebol brasileiro, junto com o Bruno Henrique, que também era do Santos. É verdade. É um dos meninos da Vila, né, que explodiram no futebol, o Gabigol, com toda certeza. O Flamengo está conversando com a Inter de Milão, aguarda a posição do Gabriel, ainda não apareceu nada concreto do futebol europeu para a Internacional de Milão e o Flamengo já tem uma proposta entregue à Inter em torno de 16 milhões de euros e o Gabriel está aguardando, vai essa semana à Itália, vai conversar com a Inter de Milão, mas há uma possibilidade dele permanecer no Flamengo bem considerável. Além disso, independentemente da permanência do Gabriel ou não, é provável que ele fique, o Flamengo tenta a contratação de Pedro, atacante revelado pelo Fluminense, mas que passou nas categorias de base do Flamengo, hein? Muitas pessoas se esquecem disso. O Pedro teve uma passagem na base do Flamengo, saiu, foi para o Fluminense e o Flamengo tentou contratá-lo no ano passado e agora está tentando de novo junto à Fiorentina. E o Rodrigo Bueno tem informações sobre isso, sobre Pedro, atacante, que o Flamengo é um dos interessados nele. Olha, nesse dia, poucas vezes, eu sou repórter desde 95, poucas vezes no dia eu recebi tanta informação sobre o mesmo assunto. E informações desencontradas, claro que tu tem muitos interesses, então eu vi gente no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, Itália, Portugal, para saber todos os lados dessa história. Que eu vou antecipar aqui, tudo indica será resolvida na segunda-feira ou na terça-feira. Sim. Porque tem gente dizendo que o Pedro acertou com o Flamengo, disse sim para o Flamengo, está acertado com o Flamengo. Gente dizendo, inclusive na Itália, que o Pedro teria dado um sim para o Grêmio, o que eu estou em contato também com o staff do Pedro. Não há nenhum acerto, segundo o staff do Pedro. O Pedro não acertou com o Flamengo, como muita gente disse mais cedo, e também não deu certeza para o Grêmio. Inclusive, há a possibilidade de o Porto entrar na parada. O Porto está de olho nele e o Porto a gente sabe que é bom de fazer negócio. O Porto está na Europa, tal, é outra frente que se aproxima. O Porto está tendo também contatos com a Fiorentina para adquirir o jogador. Diferenças nos negócios. O Grêmio aposta na compra em definitivo do Pedro. Fez uma oferta inicial de 7 milhões de euros por 50% dos direitos federativos dele. Até tem informações aqui de quanto ele ganharia, seria um contrato de 4 anos, que o staff do Pedro também nega esse acerto. E aí, quando o Grêmio estava nessa negociação, ele meio que esfriou o negócio, ou sentiu por baixo no negócio, porque ele teria ouvido o negócio. Olha, ele está encaminhado para jogar no Flamengo. Então, o Grêmio, por mais que você se esforce aqui, olha, no Brasil, se ele for jogar, joga no Flamengo. Aí o Grêmio ficou meio assim.
Na Itália estão falando que o Grêmio aumentou a proposta para 11 milhões de euros, de 7 para 11, e oferecendo ainda um bônus de 2 milhões de euros. Tem jornalista italiano, Nicola Schira, por exemplo, está citando isso, Calciomercato, algumas fontes de mercado. A gente sabe que tem muita especulação que sai, e nem tudo é verdade. Por isso que a gente tem que ter um cuidado para checar o máximo, cada um diz uma coisa da sua versão para o lado. Então, aparentemente, então, o Grêmio quer a compra em definitivo, poderia até chegar a esse valor, aumentar a proposta inicial, e daria uma espécie de chapéu no Flamengo, que é o empréstimo. O Grêmio faz a seguinte estratégia, tenta comprar em definitivo e fazer o Renato Gaúcho convencer o Pedro a jogar no Grêmio. Renato Gaúcho, que aliás, vou dar informação aqui, o Renato vai passar por uma outra cirurgia no coração. Que isso? No sábado, ele já fez uma intervenção recentemente, não vou me lembrar quando exatamente, mas aqui no Rio ele deve fazer no sábado mais uma intervenção cirúrgica, uma ablação. Não é algo tão complicado, dizem. Ablação não é intervenção cirúrgica. É uma intervenção, não sei. Não é cirurgia, ablação? Vai passar por um procedimento médico. Passar por um procedimento, mas depois você vai discutir isso aí. Sim. Então, bom, saúde pro Renato. Renato, boa recuperação mais uma vez. Ficou 3 dias internado aqui, voltou para o Grêmio. Deve voltar dia 20 ao Grêmio, mas ele estaria tentando fazer esse meio campo para se aproximar. O pessoal que cuida da carreira do Pedro, staff dele, empresário dele, está viajando para a Europa neste fim de semana para resolver de vez a situação. Por isso que eu falei aqui que o martelo deve ser batido, o futuro dele, segunda ou terça-feira, após a ida do empresário do Pedro, para ver com a Fiorentina qual que é o melhor caminho. Então, ele tem 3 frentes. Uma proposta, a Fiorentina tem uma proposta na mão do Grêmio, de compra em definitivo, um contrato de 4 anos. Tem uma proposta do Flamengo, que seria de empréstimo, que acho que até lá ainda pode ser eventualmente aumentada. E tem agora esse interesse do Porto. Esses são os 3 caminhos, as 3 possibilidades do Pedro. Neste momento, então, segundo o Pedro, o staff dele, não há acerto, não há palavra sim do Pedro, nem para Flamengo, nem para Grêmio. Vai esperar a ida do empresário dele no fim de semana para a Europa para definir entre essas propostas esses 3 caminhos para o Pedro. Perfeitamente. E a informação que temos é que o Flamengo tem uma vantagem aí por um motivo muito importante. A vontade do Pedro é jogar no Flamengo. E isso pode fazer a diferença. O Grêmio é um grande time, tem uma proposta de compra. O Porto, ele permaneceria na Europa, também é muito interessante. Mas o que dizem é que ele teria um desejo de jogar no Flamengo desde aquela situação lá de trás do ano passado que o Mário Bittencourt, que estava assumindo a presidência do Fluminense e por questões de rivalidade acabou não vendendo. Vamos aguardar, mas é outra situação que em breve terá aí um desfecho no mercado da bola, para onde vai Pedro, muito bom jogador. Vamos seguir em frente aqui com o nosso... Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de 35 mil reais. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de 100 mil reais. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.